Olá, dando sequência nos nossos vídeos sobre a plataforma da SAP, o Signavio. Hoje nós vamos falar especificamente do Process Insights. É importante, se você não assistiu o outro vídeo, eu vou deixar um link ali para que você entenda o contexto geral da solução, porque hoje a gente já vai aprofundar um pouquinho mais aqui no Process Insights, ok? É, bom, eu estou compartilhando a tela aqui no fundo, mas antes de explicar um pouquinho sobre a funcionalidade, vale a pena relembrar a explicação de como que funciona ali por trás, né, dessa telinha que a gente está vendo. O Process Insights ele é uma solução que ela é voltada principalmente para soluções SAP, por exemplo, o SAP ECC ou o SAP S/4HANA. A integração é muito simples, né? Nós já tivemos clientes ali que iniciaram o processo de manhã e à tarde já tinham concluído ali toda essa integração, um processo muito simples. E, obviamente, como é uma solução da própria SAP, ela lhe traz recomendações poderosas, né, insights, como o próprio nome já diz, baseados no seu processo, na forma como o seu processo tem se comportado, como estão os seus cadastros, como você tem executado a forma como a própria SAP recomenda como padrão. Então, ele vai trazer ali muitas recomendações interessantes. Vindo então mais especificamente aqui para a tela, essa é a tela inicial do SAP Process Insights. Aqui ele traz uma série de resumos de informações importantes, você consegue também favoritar, criar aquilo que você acha que é mais interessante. Aqui ele está separando em três blocos ali, né? Favoritos de fluxo de processos, indicadores de desempenho e recomendações de correção. Então, com base nesses pilares aqui, que é a forma como está constituído aqui para mim, ele já vai trazer uma primeira gama de informações. E você consegue ainda filtrar com base ali num conceito bastante difundido aí pela SAP, que é o end-to-end. Por exemplo, um processo como o Source to Pay, que é todo o processo de entrada, de compra, desde a hora que você define ali um fornecedor, define de quem você vai comprar, até a hora que você está pagando por aquele material. Você já recebeu e está pagando por ele. Por exemplo, tá? Mas você tem aqui todos os principais processos aí, ponta a ponta, end-to-end. E aí ele traz ali recomendações de em cada um desses aspectos aqui. Aqui é um vídeo simples, a ideia é só contextualizar para quem nunca viu, para quem não sabe exatamente como funciona o Process Insights. Eu vou trazer aqui uma visão geral, tá, do funcionamento, de alguns requisitos, de algumas recomendações que ele traz. Então, ele vai trazer ali, por exemplo, grandes blocos ali de informações com base na extração de dados, naquilo que ele extraiu ali do seu S4HANA, por exemplo. Ele vai trazer ali, por exemplo, 29% dos itens de pedido de compra sem uma referência de requisição de compra. Pode ser que o seu processo ele seja assim mesmo, você cria direto um pedido de compra sem requisição, mas normalmente uma boa prática da SAP é recomendado, né, esse fluxo, ou que você tenha ali realmente um fluxo de aprovações, um fluxo prévio. E lógico, você clicando, ele vai detalhar e trazer ali todos quais são os principais tipos de itens que sofrem esse tipo de característica. Você consegue então trazer aí algumas reflexões importantes também, fazer aqui alguns filtros, por exemplo, por centro. Às vezes você está analisando, poxa, mas eu quero saber nesse centro especificamente aqui quais são os itens, qual que é a incidência dessa situação aqui no centro onde eu quero analisar melhor. Ele traz um detalhamento que você consegue, inclusive, baixar ali para um Excel, por exemplo, um arquivo, se você quiser fazer análises mais profundas também. E aqui, como eu fiz alguns filtros ali, ele já trouxe zerado, né? Mas ele vai trazer para vocês recomendações de correção e recomendações de inovação também. Então, imaginando ali para quem gerencia o processo, né? Eu gosto de trazer aqui uma reflexão, uma analogia sobre quem de fato utiliza ali o Process Insights. Então, por exemplo, um gestor da área de compras ali, ele quer saber as principais oportunidades que ele tem, quais são as recomendações, né, que o próprio sistema está trazendo ali para ele. Ele vai conseguir trazer isso daí de uma forma bem explicada
Aqui é um exemplo, né, onde ele traz um processo, foram encontrados 48 registros, de fornecedores usados em itens de contas a pagar com termo de pagamento que resulta em pagamentos imediatos. Eh, então, poxa, será que é isso mesmo? Então, de novo, são reflexões ali, e ele vai trazer aqui um passo a passo de recomendação de como lidar, de qual ação que você pode tomar ali para reverter, para diminuir, e inclusive proteger o seu processo contra esse tipo de ocorrência, tá? Aqui são exemplos bem genéricos, né, mas, de novo, né, no seu ambiente, com os seus dados, isso vai fazer muito mais sentido. As próximas 2 opções aqui são formas diferentes de acessar essas informações, então você consegue aqui olhar de uma forma geral nos processos ali end-to-end nas partes mais específicas, né, poxa, eu quero olhar especificamente no meu processo de faturamento ali do invoice to pay, e aí você vai olhar mais detalhado ali também, né, qual a quantidade de ocorrências que aconteceu, taxa de conclusão, ele vai trazendo ali uma série de pontos, né? De novo ali, recomendações de correção, às vezes são correções técnicas mesmo, e muitas vezes são correções de processo, de etapas que muitas vezes não estão sendo respeitadas. E tem aqui também recomendações de inovação, é um negócio bem interessante aí para quem está no ecossistema SAP, ele vai trazer também, por exemplo, ali, né, olhando para o seu processo, para a forma como você está fazendo ali, possibilidades de recursos, de opções, de soluções da própria SAP, que talvez você até tenha e basta ativar, ou eventualmente você não tem, mas ele vai trazer como uma recomendação. Esse daqui é um campo muito interessante para as áreas de tecnologia mesmo, aquelas áreas que estão buscando ali formas de trazer, um melhor resultado para a área de negócio. Olhar esse campinho aqui de inovação é algo fantástico também, né. E aqui também, só que através do formato de linha de negócios, mas você também acaba chegando nessa mesma análise. Para concluir aqui, eu queria falar um pouquinho desse análise de valor, ele vai trazer então, com base em todas aquelas recomendações, ele vai trazer para você um possível impacto em termos de impacto monetário ali na sua organização, impacto financeiro, de possíveis savings que você consegue ter, tá? É lógico, né, isso daqui são estimativas. Olha, por exemplo, a boa prática ali, empresas do seu segmento, tem uma meta de 25%, se você atingir isso, você consegue, economizar 4,2 milhões, por exemplo, ao longo do ano. Esses valores, eles são estimativas com base em inputs que você consegue colocar dentro da plataforma, tá? Então você precisa ali, por exemplo, informar quanto mais ou menos custa um colaborador, né, um FTE, né, um full-time employee, quanto custa a hora desse trabalhador, quanto custa, sei lá, uma atividade específica. Você vai trazendo esses inputs, essas informações e vai, com certeza, você consegue trazer valores cada vez mais eh, conectados com a sua realidade, tá? Então isso é importante dizer também, mas é lógico, é um trabalho aí de preparação, de análise, ele vai trazer algo muito baseado num padrão global aí desses custos, tá? E aí cabe você acertar esses detalhes dentro da sua realidade, tá bom? Então, Process Insight, resumindo aí, é uma solução bastante simples de início de utilização, uma vez de adquiridas licenças, né? Você consegue ele trazer e extrair valor muito rapidamente. É uma ferramenta tanto para a área de tecnologia quanto para a área de negócio. Eu gosto muito de mostrar esse tipo de solução aqui, para todas as áreas, é claro, mas principalmente para áreas ligadas ali, por exemplo, ao controlling de uma organização, né, área de finanças ou de controladoria, são ferramentas aí importantíssimas para trazerem aí recomendações. E de novo, para a área de tecnologia, recomendando inovações, formas diferentes e melhores de que a área de tecnologia consegue oferecer um serviço ali para a execução da estratégia da organização. De novo, vídeo muito simples, muito curto aqui. Se você quer saber um pouco mais aí, entender um pouquinho melhor, eventualmente olhar a possibilidade de uso do SAP Signavio na sua realidade também, entre em contato com a gente. E esse é mais um dos vídeos, nós teremos outros aí também, siga acompanhando aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.